Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Nação Saúde Cast, o podcast da Nação Saúde, esse acesso que transforma vidas e que bom tê-lo aqui. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante, saúde bucal, a boca como o equilíbrio de todo o sistema corporal. Poxa, e eu tenho aqui um convidado tão especial para poder trazer conteúdos científicos sensacionais para vocês. Além de ser meu amigo, esse professor, doutor, mentor, que é o Dr. José Suzano de Medeiros. Ele, na minha opinião, ele é a pessoa que mais conhece de oclusão no nosso país. E olha que nosso país é referência mundial. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui para vocês. Nosso convidado de hoje é alguém que dedicou décadas a entender algo que a maioria das pessoas ainda subestima. A boca não é a ilha do seu corpo. Dr. José Suzano de Medeiros é cirurgião dentista com atividade clínica integral, especialista em prótese dentária pela Unisa, especialista em DTM e dor orofacial pelo Conselho Federal de Odontologia, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, a USP, com pesquisa focada em dor orofacial e no uso de laser nos músculos. Com uma trajetória que passa por hospitais militares, coordenações de cursos de especialidades em todo o Brasil e anos de docência, Dr. Suzano construiu uma visão de saúde bucal que vai muito além do dente. Ela fala de dor crônica, qualidade de vida, autoestima e bem-estar integral. Ele é uma das referências mais sólidas quanto o assunto é prótese e oclusão e a conexão real entre boca, corpo e mente. Doutor Suzano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Renato, pelo convite da gente poder falar para o público em geral e também especificamente para os cirurgiões dentistas a respeito de oclusão de DTM, que é a disfunção temporomandibular, e as dores de cabeça, comumente falada pelo cidadão brasileiro, que são as enxaquecas, as dores insalvas, dor migrânea, neuralgia do trigêmeo. E hoje em dia, a gente sabe que se você equilibrar o sistema estomatognático, se você equilibrar a boca, deixando os côndilos na posição, você equilibra todo o sistema do corpo humano. Infelizmente, com raríssimas exceções, os médicos esquecem que o corpo tem boca. E, infelizmente, alguns profissionais de odontologia, com raríssimas exceções, esquecem que a boca tem corpo. Uau. Então, nós temos que equilibrar o sistema estomatognático, que se você equilibrar a boca, você já tira tensões do sistema. Então, o que a gente observa são pacientes que mastigam unilateralmente por ausência de dente, por interferência, e você mastigando unilateralmente, você gera tensões musculares que gera dor de cabeça. Então, nas nossas teses, nós pudemos comprovar que 65% das dores de cabeça, as neuralgia do trigêmeo, enxaqueca, dor em salvas, dores tensionais e tal, elas advêm do equilíbrio de boca. Por quê? Por aqui, dos 12 pares de nervo craniano, quase todos, se não me engano, 6 ou 7 passam pela boca. Então, o equilíbrio e o nervo trigêmeo tem que ser muito bem estudado para a gente dirimir essas dúvidas e eliminar dores dos nossos pacientes. Bom, nosso convidado aqui, nosso telespectador aí já percebeu que tem polêmica aqui dentro. Nesse episódio aqui nós temos assuntos muito relevantes, não só para as pessoas aqui, mas também para os especialistas aí. Mas antes da gente aprofundar aqui no tema, que a gente tem tanta coisa para falar, a gente gostaria de conhecer um pouquinho antes dos títulos, antes do consultório, quem que é o José Suzano? Então, na realidade, eu nasci na cidade de Pratápolis, no sul do oeste mineiro, perto da cidade de Passos, onde eu me criei. Mudei para São Paulo com 10 anos de idade.
Meu pai disse que a gente tinha que mudar para os meninos virar gente, né? Então eu cheguei aqui em São Paulo com 10 anos de idade, fui até ali no Alto de Santana e procurando emprego, né, para trabalhar. Naquela época eu podia trabalhar, e eu arrumei emprego no laboratório de prótese dentária do Silvio Araújo Malta. E ele falou: mas você sabe fazer dente, dentadura? Eu falei: não sei. Ele falou: então começa limpando o chão aqui, fazendo café para a moçada. Então eu comecei limpando o chão, fazendo café, depois passei para menino de entrega, depois eu aprendi na banca montar dentes, um par de dentadura. Naquela época era muito usado prótese, né? Nos idos de 64, 67, 68, 1968. E aí entrei na faculdade de odontologia, na Universidade Mogi das Cruzes, e me formei lá no ano de 1978. E a OSEC, a antiga OSEC, hoje Universidade de Santo Amaro, ela precisou em 79 de uma nova equipe de prótese. E o professor Hamilton Navarro escolheu o professor Orlando Magalhães Filho. Eu estava me formando em 78 e já era protético, já montava dente direitinho e tal, preparava bem e aprendi escultura e oclusão. E aí o professor Orlando me convidou para, em 79, ser um dos professores assistentes dele. E eu já estava estudando oclusão com João Vieira de Moraes, Rui Brunetti, Henrique Cerveira Neto, quer dizer, um time de prótese altamente elevado. E aí fiquei como assistente já. Então fui contratado em fevereiro de 79, professor de prótese. Olha só, é aí que começou a jornada docente. Aí começou prótese, fiz especialização com o professor Marco Antônio Bottino, especialização de prótese dentária, em 79 e 80. E depois fui fazer mestrado em 84, prestei exame na USP para o mestrado e entrei no mestrado com o professor Dami Rael Fischmann e fiz mestrado em escultura e oclusão, que era a disciplina. E aí eu já esculpia razoavelmente bem, preparava dente, e o professor Dan gostou muito dos meus trabalhos e me convidou para fazer o doutorado. E em 90, 88, 89 eu defendi o mestrado, medindo altura de dente com o crescimento da articulação. E aí eu percebi que estava havendo muita dor de músculo, dor de cabeça, DTM, e eu entrei no doutorado estudando laser terapia para eliminar a dor. Mas para você eliminar totalmente a dor grave mesmo, é sobre a função. Então você tem que equilibrar o sistema, equilibrar todos os dentes, deixar quase 136 pontos de contato. E aí segui a minha vida, defendi o doutorado em 91, 92 e até hoje estou militando aí. Eu tenho um ateliê de prótese na cidade de Osasco há 14 anos, mas a gente trabalha fazendo prótese para os colegas, né? A vida sua na odontologia começou cedo, né? Começou muito cedo, começou com 10, 11 anos, limpando o laboratório, mas foi um prazer absoluto trabalhar na prótese, porque eu aprendi muito no laboratório de prótese, você aprende muito. E a odontologia me ensinou várias coisas, né? A maior parte das pessoas ainda vê a odontologia realmente assim, algo separado da saúde de modo geral. Quando você olha para um paciente, o que você enxerga além dos dentes? Você veja bem uma coisa, o doutor Renato. Se você, desde a concepção, nós temos o óvulo e esperma, nós temos um conjunto de harmonia. Então nós temos tudo simétrico no corpo humano. E se você começar a observar o paciente, existe paciente que tem um olho, um globo ocular mais alto do que o outro. E ele tendo um globo ocular mais alto é porque ele mastigou somente de um lado. Ao mastigar somente de um lado, esse lado ele cresce e desenvolve. Então a criança nasce com uma face muito pequena, sem dentes.
E a fossa mandibular, ela é plana quando do nascimento. E quando erupciona os dentes, é que vai existindo movimentos articulares, e esse côndilo em movimento dentro da fossa, ele cria a fossa para ele viver ali dentro. E hoje o profissional de odontologia, ele vê muito a parte de estética, entendeu? Então ele está vendo a tendência, ele tem que ver a essência da boca, a oclusão dos dentes, a maneira pela qual os dentes tocam. Então, essa face da criança que cresceu e uniu os ossos, quando você tem uma função unilateral, o indivíduo mastiga só de um lado, ele tem facilidade de mastigar, essas suturas, elas vão se deslocando e esse lado que ele mastiga, ele desenvolve na vertical e o outro lado para, porque ele não tem função. Chama-se na prótese lado de trabalho e lado de balanceio. Então, esse crescimento, você passa a ter a pupila mais alta de um lado e do outro lado ela mantém. Então, para que você possa observar, você gira a cabeça. Ao girar a cabeça, você pressiona atlas e axis, que são o quê? As primeiras vértebras, entendeu? Na parte da base do crânio. Então, ali ele já pressiona nervos, plexos nervosos que saem para ombro, e ali começa a disfunção do corpo humano todo. Dói o quê? Dói trapézio, dói os músculos escaleno, onde sai o plexo nervoso e tal, para os braços. Então, hoje, eu considero a boca, quando equilibrada, ela é a primeira cintura do corpo humano. A segunda cintura, eu considero os ombros. E a terceira cintura, sim, a pelve. Então, o corpo humano, quando você perde o equilíbrio de boca, você tem um desequilíbrio no sistema de ouvido. Então, você perde o equilíbrio também. Você passa a ter barulho em ouvido, charquido, barulho de cachoeira, e você passa a ter otites. Quando você vai num otorrino, ele olha com o otoscópio e fala, o ouvido está limpo, e o problema é boca. Então nós temos que equilibrar a boca, nós equilibramos o corpo humano todo. Então, eu acho que o cirurgião dentista, ele tem que ver a tendência, mas ele não pode esquecer da essência odontológica, que é o equilíbrio, a montagem articulador, equilibrar um par de dentadura, que se chama, que são as próteses totais. Hoje faz-se muito implante com protocolos inferiores para prótese parar, com prótese total superior. Esse equilíbrio, se não montarem articulador corretamente para devolver o equilíbrio de acordo com a articulação do paciente, eu não acredito nessa reabilitação. Então nós temos que tomar muito cuidado, viu, doutor Renato? Bom, você já respondeu algumas perguntas que eu tinha aqui. Acho que... Eu sou professor, não pode deixar eu falar, entendeu? Não, ótimo para quem está ouvindo, ótimo, porque já pegou uma linha de raciocínio que foi bem aprofundada. Muito bem. Bom, você é doutor pela USP. E a pesquisa com o laser, né, aplicado nos músculos, essa abordagem, ela representa uma mudança de paradigma no tratamento da dor? Qual que é a função principal do laser? Na realidade, acontece o seguinte, quando o indivíduo ele tem dor de cabeça, tem enxaqueca, tem dor em salvas, tem fundo de olho que vibra, tem que ficar no escuro, etc. O que é dor em salva? Dor em salvas é quando ele tem muita problema de visão, muito problema de mastigação, muito problema, fica confuso. Ele não sabe se é enxaqueca, se é dor de um lado, se é dor tensional, que pega aqui a parte do escalpo dele e tudo mais. Ele tem essas dores que tem que ser atendida devidamente no seu local. Então, quando o indivíduo tem essas dores, ele procura o neurologista. Nada mais justo, porque ele tem dor de cabeça. Então, ele procura o neurologista. E vários pacientes, quase todos os pacientes,
Me disseram, eu fui no neurologista, ele me passou uma medicação. Mandou eu voltar 6 meses depois. E aí eu voltei, ele trocou a medicação. Voltei 6 meses depois, continua a dor. Então, nas nossas pesquisas, 65% das dores crânio-orofacial é de boca. É equilíbrio. 65%. Então, assim... Causa odontológica. 92% da população mundial já teve ou terá uma dor de cabeça. Pode ser uma dor de cabeça que você não dormiu bem e preocupação no trânsito, alguma coisa. Vai ter uma dor de cabeça. Dores neuropáticas existem, é óbvio que existem, entendeu? Mas se você perceber, a musculatura, as tensões que tem de cabeça, o apertamento, para você eliminar a dor que ele chega no consultório, às vezes ele chega sem abertura de boca. Ele está com a musculatura toda travada. Então ele é um bruxista, ele é um bruxômano, ele tem apertamento. Então ele vai no neurologista, o neurologista trata a dor de cabeça, a enxaqueca. Entendeu? Como? Com medicações. Então eu nunca receitei uma medicação, porque eu fui na causa daquela dor que ele tinha. Então, quando reporta-se a dores de neurologistas, elas passam. Mas essas dores, nas pesquisas que nós fizemos, ela tem uma essência onde o indivíduo mastiga de um lado, ele tem um desequilíbrio de boca. Então, a causa é mecânica. Então, você pode usar alguns aparelhos, placa desprogramadora, placa para tratamento de bruxismo, DIG, Front Plateau, Aqualizer. Então, existe magnetoterapia, miotens, que você põe aqui, são aparelhos que eliminam a dor. Agora, o laser, se você fizer uma varredura, ele tem uma penetrabilidade nos músculos elevadores da mandíbula que ele consegue abrir a boca. Se ele consegue abrir a boca, você molda superior e inferior, monte articulador e analisa o desequilíbrio de boca e passa a fazer ajustes oclusais. Que hoje, ajuste oclusal na odontologia parece que é uma coisa absurda. O dentista fica doido para aprender ajuste oclusal. Então, pós-tratamento ortodôntico, que você movimenta dente de criança, você tem que terminar o tratamento ortodôntico com equilíbrio de todos os dentes, fazendo um ajuste oclusal. Então, quando ele não acerta o tratamento com o neurologista, ele geralmente tem problema de oclusão. E nas nossas medições, nós medimos 200 crânios macerados, crânio de laboratório e tal. Esses 200 crânios, nas medições que nós fizemos, os 200 estavam alterados na sua base. Depois eu vou fazer um desenho explicando de onde vem a dor de cabeça. Mas então o laser ele tem uma ação mais anti-inflamatória. Exatamente. É mais um auxílio na terapia. Exatamente. O laser de baixa intensidade, tem o de baixa intensidade e o de alta intensidade, que eles chamam de baixa potência e alta potência. Tá. Então, o de alta intensidade, ele corta a gengiva, ele pode fazer isso aí. Uhum. O de baixa intensidade, na varredura do músculo, ele entra próximo dos feixes musculares, entra na fáscia, porque o que dói é a fáscia muscular, e elimina a dor, tirando as tensões que tem ali. Como um analgésico anti-inflamatório mesmo. Um analgésico anti-inflamatório. Ou seja, isso aí ele é paliativo, ele é só um remédio. É um paliativo. Está remediando, ele não está tratando a causa, porque a causa, o senhor bem explicou. Só para ver se o raciocínio faz sentido aqui para as pessoas entenderem aqui. E causas, existem as causas neurológicas, claro, mas 65% das causas de dores de cabeça vem da boca. De uma má oclusão. Da má oclusão, causada pelo desequilíbrio. Aí eu quero até entender assim, a oclusão. Dentes. Explica a oclusão para as pessoas aqui. O encaixe dos dentes. Oclusão é quando fecha a boca,
Os dentes posteriores, os dentes de trás, nasceram para manter uma dimensão vertical de oclusão, para fechar a boca e a boca não continuar fechando. Então, os dentes posteriores protegem os dentes anteriores, que são inclinados, que são feitos para cortes. Os posteriores protegem os anteriores de forças verticais. Os dentes anteriores, que foram moldados pela natureza para promover cortes. Então, eu tenho aqui um dente anterior, eu abro a boca e corto aqui um pão. Então, quando eu mordo, só toca o posterior. Só toca os posteriores na mastigação. Na mastigação. Eles protegem o anterior de forças verticais. Os anteriores, no movimento, protegem os posteriores de forças horizontais. E ambos protegem a articulação temporomandibular, que é essa articulação que está aqui. Então, o próprio paciente que está nos assistindo, ou o profissional que está nos assistindo, se colocar a mão aqui e abrir a boca, você não pode ver aqui do lado nenhum ossinho pulando. O côndilo não pode sair fora do teu alojamento, ele não pode sair fora de casa. Então, se eu abrir a boca aqui, ó, o seu sai um pouco fora. Mas se eu abrir a boca aqui, ó, porque a minha boca foi ajustada em 1980. Então, faz muito tempo que eu tenho a boca ajustada. Então, o meu equilíbrio neuromuscular está próximo, muito próximo da perfeição. Não é perfeito. Mas se eu abrir a boca aqui e observar muito bem aqui, ó, eu abro a boca, você não observa nada aqui. Você não pode observar. Toda articulação, ela tem que trabalhar na sua função. Então, a coxo femoral, entendeu? Ele está dentro da caixa ilíaca, ele não pode ficar saindo de lado. Entendeu? E essa articulação não pode sair. Então, quem nos assiste no presente momento, se botar a mão aqui e abrir e perceber aqui um osso, é porque a mandíbula está fora de função. Por um amálgama alto, uma restauração alta, uma prótese mal elaborada, um par de prótese total, que é a dentadura, mal adaptada, mal ajustada. Então, a ausência de um dente, né? A ausência de um dente, os outros dentes migram e o antagônico desce, dando uma grande disfunção. Então, o laser é para que esse indivíduo possa abrir a boca. Ele é uma terapia para uma abertura de boca. Ele não cura, não conserta nada. Aí, a expertise do cirurgião dentista tem que moldar, montar articulador e equilibrar isso para o seu paciente. Perfeito. A minha pergunta já ia trazer exatamente isso sobre a oclusão, a próxima aqui, porém, a questão de sinais, né, que eu vou te perguntar assim, sobre, as pessoas entendem sobre não só dor, mas sobre zumbido, sobre crepitação, que é como se fosse um papel amassado, né? Sinais que a gente sente no ouvido. Exatamente. Tem total relação. Quais são esses sinais assim que as pessoas podem observar se tem algum problema, né? Observem bem. Antigamente chamava-se de ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O interno onde tem estribo, bigorna e martelo. Hoje a nômina anatômica fala orelha vestibular, orelha externa, orelha média, que é o conduto, né? E tem a orelha interna, onde nós temos estribo, bigorna e martelo, que são os 3 ossículos que detectam o quê? Os movimentos do som. Então o som VA, via aérea, ele entra aqui e você escuta. Vibra, né? Vibra, tem os 3 ossículos e você escuta, porque ele passa pela cóclea, passa pelos canalículos e tal, e vai no nervo, que é o vestíbulo coclear, é o 8º par de nervo craniano. Então lá você realmente ouve e você atenta para o que pediu. Então, levanta daí, menino, vai buscar um copo d'água, etc. Você ouve VA, né? Tem o VO, que você escuta via óssea também, de algum som que bate lá na rua e tal. Muito bem. Se você escuta por isso aí, quando está crescendo a boca,
o indivíduo nasce sem dente, para que ele tenha um movimento para frente e para trás, para que ele possa sugar o peito da mãe ou a mamadeira. É por causa disso que a fossa mandibular, ela é plana. O osso do teto da fossa mandibular, com 3 meses de gravidez, certo? Com 120 dias de gravidez, esse osso aqui em cima é um osso adulto. Ele é um osso maduro. Então, essa fossa mandibular, ela se forma pelo movimento da boca. Então, observe o seguinte, qual o primeiro dente vem na criança? São os centrais superiores e o central inferior que nasce. A mãe olha e fala, ai que gracinha e tal, todo ótimo, uma maravilha. Então esse indivíduo, ele ia com a mandíbula para frente e para trás e o côndilo ia reto, para frente e para trás. Quando nasce os incisivos, ele toca os incisivos, quando a boca vai para frente, ela encontra um anteparo, que é o dente superior. Uhum. E esse anteparo faz com que o côndilo não caminhe mais para frente, que ele faça um movimento de abertura de boca. Então ele faz esse movimento e vai crescendo, vai tocando, e ele tem uma matriz óssea funcional aqui na frente, onde ele cria o tubérculo articular. E aí, a natureza ela é tão pródiga que ela dá 20 dentes para esse indivíduo, de cúspides rasas, porque ele não come coisa muito dura, e os dentes são menores. E já vem com espaço primata. Vem entre os dentinhos, vem o espaço, porque virá novos dentes, ou virão os novos dentes. E quando esse indivíduo tem 6 para 7 anos de idade, caem os incisivos inferiores e superiores, que é aquela idade do patinho feio que eles chamam, e erupcionam o quê? Os dentes permanentes. Uhum. E a natureza ela é pródiga para ele não perder a altura. Atrás dos segundos molares temporários, a natureza faz erupcionar o quê? Os molares permanentes com cúspides altas. E aí determina-se uma nova dimensão vertical da oclusão. E esses molares travam a oclusão e esse indivíduo começa a morder, a mastigar com dentes efetivos, que a gente chama, que são os dentes permanentes. Uhum. Uma curiosidade, doutor Renato, eu não sei se o senhor vai observar isso ou se já observou, quando o indivíduo ele tem os dentes temporários e esses dentes temporários tocam, e depois eu posso até fazer um desenho aqui, eu vou desenhar para a gente colocar aqui nessa nomenclatura que estamos falando. Todo mundo que teve filho ou tem filho ficou doido para esse filho parar de engatinhar, ter o primeiro levantamento, olhando para a mãe, para o pai, e sair caminhando. Então a mãe segura a criança no sofá, solta para o pai segurar, vamos, a criança vai andar. Não anda. A criança não anda. Por quê? Não é porque a perna está bamba, o músculo está bom, não. Ele não anda. Aí os avós chegam, agora vai andar comigo, agora vai andar com a tia, e força o menino a andar, o menino ou a menina. E aí vem as conversas em família. Nossa, o meu menino andou com 9 meses, meu menino andou com 1 ano, ou o meu atrasou, andou com 1 ano e meio. O meu andou com 4 meses, o meu já andava. Aí começa a disputa em família de quem anda. Observe uma coisa. O indivíduo que não tem dente, ele só mama o peito da mãe, suga o peito da mãe e a mamadeira. E ele não tem dente. Então, ele não tem equilíbrio dentro da fossa mandibular. Então, o côndilo, a parede posterior da fossa, é a mesma parede anterior do ouvido médio interno. É a mesma parede. Ela é muito delgada, ela é muito fina. E qualquer pressão aqui atrás, você pressiona os 3 ossículos, que ele dá o equilíbrio do líquido dentro da cóclea. Então esse indivíduo ele fica engatinhando. Quando erupcionam os incisivos inferiores e superiores, esse indivíduo ele toca os dentes. Quando ele passa a tocar os dentes, ele toca esses dentes
existe um equilíbrio da mandíbula, equilíbrio dos côndilos, dentro das fossas, que ainda não são maravilhosas, fossas maravilhosas, mas ele já toca os dentes anteriores e existe um equilíbrio maxilo-mandibular. Esse equilíbrio, com o equilíbrio dos côndilos, equilibra a cóclea, ele mantém o equilíbrio do corpo e ele sai andando. Então, sábado e domingo é uma briga para a criança andar. Quando o pai e a mãe saem na segunda-feira para trabalhar, a secretária que toma conta da criança, a babá, liga e fala assim: doutora e doutor fulano de tal, o menino tá andando, tô gravando aqui com o meu celular, ó. Eles ficam doidos, né, para ver, já sai do serviço para ver o menino andar. Mas é por causa da boca. A boca gera equilíbrio. Agora, a pergunta do Dr. Renato é: esse criptar, esse cleque, esse desajuste, nós temos aqui nessa articulação, nós temos 4 ligamentos, que são os capsulares, temporomandibular, esfenomandibular, estilomandibular, que chega na mandíbula e segura a mandíbula sob a maxila. Existem os músculos da mastigação, que eles vêm de origem à inserção. E esses músculos dão equilíbrio. Então, quando você tem uma má oclusão, você desequilibra o sistema neuromuscular, que desequilibra a parte de oclusão, a parte do côndilo, que faz pressão no ouvido e esses ossículos movimentam diferentemente. Então você tem ruídos, você tem barulho e você tem o zumbido, com movimento diferente. Quando você tem um charquido, algum barulho, juntamente com a cápsula articular, juntamente com o teto da fossa e juntamente com o disco, você tem barulho internos, que são esses charquidos, barulho de zumbido, barulho de papel celofane e tal. Uhum. E, bom, uma outra pergunta que eu ia fazer é que tem relação com a criança andar, né? Então ela anda quando tem o nascimento desses dentes aí, que começa a ter a formação da fósforo, certo? Eu agora saí da pergunta do senhor, que era um cripitar na ATM do adulto, e fui lá do nascimento, né? A gente dá crescimento e desenvolvimento. Mas só os sintomas, quais são os sinais de que tem alguma coisa desorganizada ali? Falando de problema, nós estamos com problemas de articulação. O que pode acontecer que o paciente percebe isso? Nós estamos com problema de oclusão e problema de articulação. Quais são os sinais e sintomas que esse paciente tem? Isso. Aqui, ele pode ter barulhos nessa articulação e provavelmente no ouvido, porque está muito próximo, de um papel celofane, de uma borracha, uma luva de plástico passando, um barulho de cachoeira, que são as cócleas. Ele pode ter um zumbido, um tinitar, que eles chamam, e pode ter um zumbido, que é um leve apito, que ele começa em 0,3 decibéis e vai subindo. E aí ele passa a escutar em 10 dBs e tal. É por causa disso que barulho de avião com 60 decibéis acaba com qualquer ouvido, né? Qualquer som. Então ele passa a ter esse pequeno zumbido pela pressão do côndilo na parede posterior da fossa, que articula e mexe com os 3 ossículos, que ele não recebe o som tranquilo. Por favor, feche a porta. Entendeu? Ele está batendo, porque nós deglutimos próximo de 980 vezes ao dia, deglutição vazia. E abertura e fechamento de boca é próximo de 2.000 a 2.500 vezes. Então essa articulação, no dia, essa articulação é a que mais se movimenta no corpo humano. E, inclusive, à noite, quando o indivíduo range, essa articulação está funcionando e as outras descansando e dormindo. Olha para você ver o absurdo que a odontologia pega. E entendeu? Toda essa movimentação dela, é óbvio, ela está do lado
do ouvido é percebida ali pelo ouvido, né? Então, esse é o ponto mais importante até para a pessoa identificar algum problema, né? Exatamente. E quando a gente fala assim, a oclusão, o equilíbrio disso, a importância disso, né, que você já acabou de dizer, qual que é uma porcentagem assim, de pessoas que mastigam errado, assim, ou mastiga de um lado só? É errado mastigar de um lado só? Não é errado mastigar somente de um lado, certo? Mas nós temos que observar o seguinte: o indivíduo, ele recebe dentes na arcada superior, lado direito e lado esquerdo. Uhum. Se ele recebe dente, é para ele usar ambos os lados. O único ser no mundo que tem uma guia canina, que o canino guia a oclusão da entrada dos dentes, é o ser humano, é o racional. Todos os outros animais, inclusive o cão e o tigre, o leão, ele tem uma mordida de um canino na frente e outro atrás. A ovelha nem canino tem. Ela tem as pinças, porque ela tem um dente embaixo. A ovelha, o caprino e o ovino tem os dentes embaixo e uma cochoada em cima para ela poder ruminar. O cavalo, ele nem guia canina ele tem. Ele tem uma pinça canina para você saber a idade do cavalo. Então, o canino é de suma importância no ser humano. E o indivíduo só mastiga de um lado da boca se os caninos estiverem fora de posição. Então, eu vou explicar melhor para que entenda. Se um canino tiver 30 graus de inclinação, o outro tiver 25 graus, eu vou mastigar no lado dos 25 graus. Por quê? Porque é mais fácil de eu jogar a mandíbula para lá. Eu sinto conforto. O meu sistema nervoso central automaticamente manda eu mastigar do lado esquerdo. Por que que eu tenho o canino? Porque o canino, eu abro a boca, ele é a maior coroa, a maior raiz, ele tem um músculo próprio, ele tem um nervo que desce para ele e ele tem um arcabouço ósseo próprio, que é o pilar canino. Então, quando você vai mastigar uma carne, os pré-molares e os molares têm que entrar para triturar. O canino, ele guia a entrada. Se eu não tiver o canino, ora eu posso mastigar no centro dos prés e dos molares, ora na ponta, ora na vertente triturante, quer dizer, eu não tenho guia para guiar a entrada da boca. Gera um desconforto. Gera um desconforto se eu não tiver um canino. Uhum. Agora, a pergunta do senhor é muito própria. Entendeu, doutor Renato? Por quê? É normal mastigar só de um lado? É altamente errado. Nós temos que dar um golpe do lado esquerdo e temos que dar um golpe do lado direito. Um do lado esquerdo, um do lado direito. Aí nós teremos harmonia facial. Eu não sou contra essas harmonias, toxinas e tal, não sou contra nada. A digitalização veio para ficar na odontologia, eu não sou contra nada. Mas eu acho que a essência da odontologia, o indivíduo ele tem que mastigar unilateralmente e unilateralmente, ou seja, bilateral. Senão Deus enviava dente só de um lado da boca. Por que que ele enviou de ambos os lados? Porque nós temos que dar um golpe de um lado e do outro. Então Pedro Planas, ele diz que o indivíduo mastiga no menor ângulo funcional. Entendeu? Então o menor ângulo funcional é onde eu venho com facilidade. Então, olha a responsabilidade do odontopediatra e do ortodontista para terminar um tratamento ortodôntico e deixar ambos os caninos com 30 graus, 33. Haja vista que as fábricas que fazem dentes, eles fazem dentes diatólicos, dentes a tubo, dente com cúspide mais baixa, e a inclinação dos caninos e dos anteriores, você compra, vem na plaquinha, dente com 30 graus, 33 graus, que é o padrão de normalidade. Então, tem que mastigar de ambos os lados. E quando a gente fala da ausência de um dente, essa desoclusão, né, essa
Esses problemas que podem ocorrer, né? É muito comum, nós estamos no Brasil, a gente enxerga todos os dias, a gente vê pessoas, Nossa, ainda mais em consultório, que tem ausência dentária, né? muito. Só que assim, esse comum, né, traz um senso de normalidade, mas eu gostaria que o senhor explicasse quais os problemas que isso causa, né? Então, observe um fato. O dente, ele só para de erupcionar dentro do seu alvéolo, porque o dente ele já vem pronto de dentro do alvéolo. A natureza e Deus foi muito pródigo em mandar os dentes iguais para o chinês, para o alemão, para o argentino, para o brasileiro. As cúspides são idênticas. O primeiro molar inferior, ele é pentacuspídico. Em qualquer país do mundo. Tirando os esquimós e tal, aí já muda um pouco a filosofia. Mas o segundo molar inferior, ele é cruciforme. E existem inclinações nos dentes para que a gente possa excursionar com a mandíbula sem tropeço para articulação. E hoje não se esculpe mais aquelas guias nas resinas que se faz. Então, tirou-se muito, eu sou da época do amálgama, que esculpia amálgama e polia. E hoje faz a resina e às vezes não se esculpe. Então, o que gera desconforto na boca é que esse dente erupcionou, ele já vem pronto do alvéolo. Ele só para de erupcionar quando ele encontra o antagônico dele. Então, ele encontra o antagônico e ele para de crescer. Então, existem inclinações perfeitas para os posteriores, para os anteriores, corredor bucal, um sorriso e etc. Aí vem limpeza de boca, estética, aquelas lâminas. Isso aí é outro assunto. Mas eu gosto de falar da essência, da função da boca. Então, a função da boca é cortar alimento, o pré-molar tritura e os molares, por estar próximo da dobradiça da porta, eles pulverizam o alimento. Então, nós não podemos perder dente. Infelizmente, escreve-se em livros e trabalhos, o Brasil é um país do desdentado e tal. Então, existe muito trabalho para o cirurgião dentista. Mas observe um fato, se a gente não pegar a essência e não consertar a boca, não reabilitar com implantes e tal, obliterar espaço, nós não vamos ter uma boca saudável. Então, se você perder um dente, os outros dentes migram e pela deglutição, quando você vai deglutir, você não respira junto. Você tem uma apneia de 10 a 12 minutos por dia. Então, você deglute 900, 980 deglutições, você tem uma apneia, uma pneumatização do seio, ele empurra o molar, ele empurra o maciço ósseo. Esse dente desce no espaço do ausente de baixo, aí vira o quê? A desoclusão, a desarmonia oclusal. Desoclui a boca, desoclui ombros e desoclui o corpo humano. Isso aí é comprovado cientificamente. Não, olha como é que a gente está indo profundo, né? Porque você atingiu ali a primeira cintura do corpo, que é o que o senhor fala. Você desorganizou ela, aí, naquele primeiro exemplo que você trouxe, você desorganizou toda a parte de crânio, cervical, postura, coluna toda aí. Exatamente. Desorganizou tudo. Agora, eu falo sempre que o dente, ele movimenta, então a explicação para essa movimentação, que sempre acontece pequenas movimentações, é por uma questão muscular que vai trazendo essas movimentações. Então, e quando você não tem o equilíbrio, que é o contato, porque ele precisa ter o contato, né, tanto com o dente da frente, com o dente de trás, quanto com o dente de cima ou de baixo, né, você não tiver esse equilíbrio, é onde acontece as movimentações indesejáveis que vai desorganizar tudo. Exatamente o que o senhor falou. Quer dizer, os dentes eles erupcionam e a natureza foi pródiga em dar pontos de contato nesses dentes. E o dente, se ele fosse totalmente plano, você perderia a profundidade de campo. A natureza fez esses dentes aqui convexos
para você perder a profundidade de campo e o teu sorriso ficar bonito. O canino, ele tem a maior convexidade, eles dizem que está na esquina da boca. Os caninos superiores são os principais dentes da boca, na minha opinião. Por quê? Porque ele é que guia. Haja vista que ele vem na boca aos 12, 13 anos. O canino pergunta para os dentes anteriores: vocês erupcionaram? Vocês estão com seus pares? Estamos. Eles perguntam para os prés e para os molares: vocês estão com seus pares? Vocês estão com ponto de contato? Sim. Então nós vamos descer e ditar a lateralidade, ditar a sua oclusão. Então, o profissional de odontologia que não enxerga os caninos superiores e as suas inclinações perfeitas, eu vou repetir essa palavra. A oclusão dos caninos inferior com superior tem que ser com uma inclinação perfeita. Esse nome é perigoso. Eu não tenho medo de falar. Agora, se você deixar o indivíduo com 30 graus e com 25, atente, doutor Renato, o sistema nervoso manda ele mastigar no 25, porque é fácil, desculpa o termo, escorregar para lá. Então ele vai mastigar de cá. Se eu deixar 30 graus com 30, ele vai dar um golpe de cá e um golpe de cá. Um golpe de cá e um golpe de cá. O organismo ele é inteligente, ele vai pela função mais fácil. Mais simples. Então você precisa deixar as duas padronizadas ali para ele poder utilizar os dois Se lados. você deixar com 30 e 30, como que deixa com 30 e 30? Tem vários fatores, várias réguas, paquímetros, assim. Você pode, olha, eu vou dar uma dica. Molde a boca do superior e corte num cortador de gesso. Aí você vai ficar só com a silhueta do canino. Ali você tem o quê? A inclinação do canino com a plataforma em cima. Hoje, com essa digitalização, na minha época, eu tinha que moldar, usar com gesso, ir no cortador de gesso, medir e tal. Quer dizer, a medição no mestrado e doutorado foi outra coisa, que não é fácil medir. Agora, professor, você comentou que todos podem, grande parte da população aí, a maioria, né, mais de 90% aí vai ter uma cefaleia, uma dor de cabeça, né? Exatamente. Ocasionada por diversos fatores aí. Agora, o que eu já deparei em consultório não é com essas dores momentâneas que vêm, mas são dores crônicas, que elas se repetem, né? Exatamente. E às vezes agudas também, só que com muita intensidade, né? E eu tive a experiência de pacientes com dores que já passaram por neurologistas, psiquiatras, psicólogos, tomaram várias medicações e não resolveram a dor. E aí, na odontologia, o senhor comentou, 65% pode ser causada por vias odontológicas. O senhor teve um caso recente que o senhor colocou no seu Instagram de um paciente autista. Foi. E eu gostaria que o senhor me desse, assim, 2 exemplos de pacientes que o senhor conseguiu tirar essa dor, que eu até tenho um que é conhecido, mas eu gostaria que o senhor falasse. Então, na realidade, a semana retrasada, eu recebi o convite do Dr. Eudécio Melo, lá de Goiânia. E eu tive a oportunidade de ir para a clínica dele durante 7 anos. Eu fui lá, dava uns módulos de oclusão, DTM, dor orofacial e tal, em Goiânia, na cidade de Goiânia, para turmas de 10 profissionais já formados, 20 profissionais, 18 profissionais, e ele foi montando turma. Eu falava: Eudécio, o ano que vem eu não venho mais. Não, você vem. O ano que vem eu não venho mais, você vem e tal. E aí, um paciente de grau 3 de autismo, ele não tinha nem a verbalização, entendeu? E ele mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ele procurou vários profissionais com uma cefaleia muito violenta. E como ele não verbaliza, a mãe dele procurava saber o que ele tinha, ele batia na cabeça.
E ele batia na cabeça, batia na cabeça. E assim, eu tive a oportunidade de falar com a mãe dele durante muito tempo, na entrevista e tal. O Eudécio me convidou para ir ver esse paciente juntamente com ele, entendeu? E eu tomei um avião e fui para lá, passei lá uma segunda e terça-feira, direto, nós ficamos sobre o caso. E eu pude perceber, tem até fotografia, a mãe me autorizou, tem fotografia da boca, o sorriso dele e tal. Os dentes todos tortos, uma oclusão, uma desoclusão muito ruim, infelizmente, uma mordida muito traumática e tal, que gerava dores e cefaleias violentíssimas nesse paciente. Paciente de 21 anos de idade. E ele percorreu aí, segundo a mãe, neurologista, psicólogo, e fazia tratamento e faz tratamento e tal, e tomava várias medicações. Eu não sou contra a medicação, mas eu não vejo a cura através do remédio. E eu até me emociono um pouco, eu fui para Goiânia e nós tivemos a oportunidade, aí tive a oportunidade depois de bater fotografia e tudo mais com ele, e aí nós precisamos de o auxílio médico, né, que precisou sedá-lo. Não tinha jeito nem de fazer exame na boca com espelho, explorando, não tinha jeito de ver, nem fazer limpeza, nada, ele não abria a boca nem nada e tal. E aí, um grande profissional, um médico maravilhoso, que está lá no Instagram e tal, e ele deu uma anestesia muscular, sedou, depois ele pegou a veia, aprofundou, e aí nós manipulamos a boca, eu vi a musculatura dele toda travada, musculatura temporal, masseter, pterigoide interno, toda a musculatura travada e um crescimento desordenado de dente, de boca, quer dizer, não sei como foi, dentição temporária e tal. E aí eu manipulei a boca, relaxamos a musculatura, porque ele estava sob anestesia geral também, já facilitou bastante. E com manipulações e tal, e eu palpando aqui a articulação, que eu palpo bastante a articulação, a musculatura, eu palpei e centralizei os côndilos dentro da fossa. Consegui centralizar e aqui os dentes ficaram fora. Eu centralizei e aqui um dente ficou para cá, outro para lá, e nós colocamos uns tabletop, uma resina fotopolimerizável, mantivemos naquela posição e fomos levantando os posteriores com resina e ocluindo, levantando o posterior e ocluindo, levantando o posterior e ocluindo. E fizemos uma oclusão, quer dizer, foi coisa aí de 3 para 4 horas só de trabalho de manipulação. Depois de reabilitá-lo com resinas posteriores e tal, tivemos uma oclusão muito boa, excepcional, excelente. Eu disse à mãe que vai ser muito difícil, mas muito boa, equilibrou. Qual não foi minha surpresa? Nós fizemos isso aí na segunda-feira pela manhã. Qual não foi? Aí conversamos com a mãe e tal. Inclusive ela estava hospedada, ela e a filha, no mesmo hotel. Conversei com ela lá também e tal. E aí ela me disse que ele não alimentou na segunda-feira. Mas na terça ele levantou com muita fome, comeu e tal, se alimentou direito e tal, e nós pudemos observá-lo na terça à tarde. Ele já não batia mais na cabeça, já não mordiscava mais o punho e não estava com aquele agito, ou seja, eu acredito que houve uma melhora. E passada uma semana, a mãe falou que ele já tirou algumas medicações, que já está com muito menos remédio do que ele estava tomando. Então, o nome remédio, para mim, é para remediar. E nós colocamos a mandíbula dele na posição, ou seja, centralizamos o corpo humano inteiro dele, porque você centraliza. Isso aí tem tese, tem trabalhos maravilhosos, e eu posso, dentro da minha tese, eu posso garantir. Agora, eu estava observando quantos pacientes nós tratamos nesses 7 anos em Goiânia. Nós temos, junto com o Eudécio, mais de 450 pacientes que nós tratamos.
E outra coisa, não é só dor, não. Nós vamos fazer um trabalho que a base do crânio é do osso esfenoide. O osso esfenoide ele tem uma base no centro chamada cela turca, que é a cela túrcica, onde fica a hipófise. A hipófise controla todos os hormônios do corpo humano. Ela controla a neurohipófise e a adenihipófise. E nós já temos trabalhos lá que modifica mama, gônada, útero, suprarrenal. Já tem trabalho sobre isso. Então, se você equilibrar a boca, você não distorce o osso esfenoide. O osso esfenoide não torcendo, porque se você mastigar de um lado só, não existe osso do globo ocular. São vários ossos. Você mexe com a base do crânio, que a asa maior do esfenoide, ela sobe aqui e auxilia no fechamento do sistema nervoso central. E se você entorta o esfenoide, você entorta a cela turca, que altera o movimento de hipófise. Ele não mexe com a hipófise, ele não aperta, ele não estrangula, ele não quebra a hipófise. Não é isso que acontece. Mas ele modifica a parte neurológica dela. Então, modifica os hormônios. E com isso, a pessoa fica mais tranquila, fica mais calma. Então, trabalhar a boca é realmente a primeira cintura. E aqui nós temos músculos escaleno, esternocleidomastoídeo e trapézio aqui atrás. Quantos pacientes, doutor Renato, não falou, eu não aguento de dor aqui no pescoço, dor na nuca, eu estou morrendo de dor aqui atrás, dói aqui meu ombro, não posso dirigir, dirijo 100 quilômetros, o que é isso? Eu vou daqui lá para Minas Gerais, 400 quilômetros, e com a minha idade eu chego lá tranquilo, graças a Deus, a minha oclusão está estabelecida. Então, a oclusão aqui, você tira tensões de esternocleido, de músculo escaleno. Existe músculo escaleno anterior, médio e posterior. No meio deles, passa o plexo nervoso para os deltoides. Anterior, médio e posterior. O cara tem dor no ombro. Melhora você malhar na tua academia, melhora o desenvolvimento clínico, melhora tudo para o paciente. Não, e tem outra coisa, assim, eu tenho exemplos na clínica de pacientes que você conseguiu curá-los de labirintite. Pacientes que estavam com dores crônicas e que você conseguiu curar através desse ajuste oclusal. Então, assim, é sensacional esse trabalho que o senhor faz. Parabéns, de verdade, não é porque... Mas que eu sei o quanto que o senhor é dedicado nisso. E assim, pra gente até aprofundar e depois seguir para outros temas aqui, esse trabalho de remoção de dor, ele é muito procurado realmente, porque as pessoas já fez tudo que ela podia, já procurou para tudo qualquer lugar e não resolveu. Exatamente. Ela fica pendurada num monte de medicamento, e a gente sabe que medicamento tem efeitos colaterais. Eu também penso da mesma forma, remediar, não é resolver, né? Então, agora, as pessoas não sabem que esse equilíbrio, num teste que o senhor fez uma vez, em um curso que eu estive presente, e eu fiquei surpreso, foi um teste de força. Falei, puxa, teste de força, o que o professor está fazendo aqui? E aí fez todo sentido para mim no equilíbrio do corpo, quando você equilibra a boca, você conseguiu trazer um equilíbrio para a pessoa, para o corpo dela, e ela teve muito mais força. Não foi? Foi isso que o senhor fez lá? Foi, exatamente. O teste que a gente faz para saber se a mandíbula está na posição, porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo claro para quem nos assiste. Se a mandíbula está fora da boca, está fora do lugar, o dente está torto, a prótese está mal feita, sei lá o que aconteceu e tal, ele tem um desequilíbrio. Então a boca dele está torta, está para o lado esquerdo. Aqui um exemplo, eu estou entortando a minha boca. Então eu tenho um desequilíbrio aqui, eu não mastigo direito, eu mastigo de um lado só, eu vou ter um desequilíbrio nos músculos da base de crânio, que são os supras e infraioídeo, esternocleidomastoídeo, que é esse músculo que puxa o osso mastoide e faz eu olhar de lado. Quando eu dirijo o carro,
Eu dou graças a Deus que eu tenho esse músculo esternocleidomastoídeo. Aqui dentro eu tenho base de crânio, intrínsecos de nuca, e aqui atrás eu tenho o quê? O primeiro trapézio, que é a parte superior do trapézio. Então, quando eu desequilibro a boca, eu desequilibro todo o sistema, ele desarma. Então, se eu pegar um lápis, colocar uma bola aqui em cima, ela não para. Mas se eu colocar um elástico daqui na base, aqui de trás na base, aqui na base e aqui na base, dessa bola eu pegar 4 elásticos na mesma tensão, essa bola para aqui em cima. É a cabeça, é a base do crânio em cima da atlas e da axis. Existe no forame magno, lá o buraco dentro da base do crânio, existe o côndilo do occipito. Ele é uma conchinha que crava na primeira vértebra. Se ali estiver errado, se eu inclinar a cabeça, eu já pressiono a primeira vértebra, a segunda, a terceira, e assim todo o desequilíbrio do corpo. Então, quando eu equilibro o corpo, eu já equilibro em segundos o sistema nervoso. São 6 trilhões de neurônios que começa a se conectar em segundos. Então, eu equilibrando a boca, minha boca está torta, eu trago para o lugar correto, não adianta eu fazer placa de bruxismo, placa lisa, porque aí ele vai jogar a mandíbula, desprograma a musculatura, a dor some, tá ótimo, mas eu não fui na causa. A causa é a boca torta. Então eu tenho que fazer uma placa reprogramadora, uma placa edentada. Então, eu mordo errado, eu ponho no lugar e todas as vezes que ele quiser morder errado, a placa faz ele escorregar para onde eu quero. Então, aqui eu tenho equilíbrio dos músculos elevadores e dos músculos da mastigação. Equilibrei a boca com a placa reprogramadora, para que eu possa saber se o teu corpo está em harmonia. Eu tenho que fazer testes kinesiológicos de articulações e de força muscular. Então eu não vou mandar você chutar uma bola no consultório. Eu peço para o indivíduo erguer o braço reto e aqui ele tem o quê? Uma força muscular. E aí eu coloco a placa na posição que nós achamos. Então a placa está na posição certa. Que é a posição da mandíbula. O côndilo ficou dentro, ele equilibrou o sistema, equilibrou a cóclea, equilibrou o ouvido, ele está equilibrado. Então, os músculos recebem impulsos nervosos que eles estão equilibrados. Eu peço para o indivíduo esticar a mão com a placa e coloco força aqui. Manda alguém empurrar. Ele não sai do lugar. Qualquer pessoa, uma moça, uma senhora que usa prótese, qualquer coisa. Ou seja, qualquer coisa assim, que esteja funcionando corretamente. Você vai ter equilíbrio aqui e o braço não cai. Você tira a placa, manda ele morder torto, onde ele mordia habitualmente, que é a oclusão habitual, que ele morde lá. Aí você aperta aqui, ele cai o braço. Você aperta, ele cai o braço. Ele não consegue. E tem um outro teste que é o Bidort. Aqui, ó, no dedo, você dá uma força maravilhosa para o paciente. Então você põe a placa e ele aperta aqui. Você pode botar um homem puxando de cá e um homem puxando do lado, ele não solta o dedo. Você tira a placa, manda ele morder, ele morde torto, volta o sistema errado, ele perde força. Qualquer criança abre isso aqui. E aí, infelizmente, alguns colegas de profissão, eles dizem, você está fazendo mágica, está fazendo não sei o que lá mais. Em tom de brincadeira, falou, você ainda mexe com oclusão? Eu falei, eu acho que eu vou mexer até Deus me levar embora. Porque eu adoro oclusão e o paciente precisa da minha pessoa. Ele falou, e aqueles testes de macumba? Eu desconversei e segui em frente. A minha mãe, que já desencarnou, ela dizia, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Estou eu aqui,
junto dessa figura maravilhosa, Dr. Renato. E para a gente falar sobre a odontologia para adultos, crianças, a gente tem às vezes algumas abordagens diferentes, né? Mas quais são assim as prioridades, né? E o que o senhor deixa assim de conselho para as pessoas nas diversas fases de vida? Eu aconselharia, olha o tempo do verbo, né? Aconselharia os pais a não colocar aparelho ortodôntico com 8, 9 anos. Aparelho ortopédico, sim. Mas os caninos superiores ainda não vieram. E eu já vi paciente com aparelho fixo, sem canino. Ele põe uma alça esperando o canino descer. Como é que ele movimentou os posteriores? Como é que ele trabalhou? Quer dizer, deve existir técnicas maravilhosas. O Invisalign está vindo com muita força, com muito respeito. Mas eu aconselharia os pais a aguardar um pouco. A minha neta, Maria Fernanda, está com 8 anos, certo? E a doutora Helenice, que trata, uma pessoa hiper maravilhosa. Eu falei, eu vou fazer alguns estudos, vou medir os dentes, entendeu? Fazer os testes de ponte de Korkenhaus, fazer umas medições, índice morsal, eu vou ver na boca dela. E quando ela estiver próximo dos 10, 12 anos, se precisar de um aparelho ortopédico, nós vamos fazer. E a ortodontia, a professora, a doutora Helenice, encaminhará maravilhosamente bem. Então, eu acho que quando criança deveria levar no odontopediatra, curar uma cárie, fazer uma limpeza, ajudar a escovar o dente, avisar a tia na escolinha, essa coisa toda. E ir levando, não levando em banho-maria. Agora, essas erupções virão, certo ou não? E algumas deficiências, hipoplasia de esmalte, isso aí o dentista trata. Agora, a mecânica da boca, eu gostaria que fosse observado pelos profissionais com 12, 13, 14, 15 anos de idade. Doutor Renato, o que eu já escutei na vida, paciente com 26, 30, 33 anos, 35, morrendo de dor de cabeça. Chega, eu ponho no lugar. A primeira pergunta da minha anamnese, a minha anamnese demora 2 horas, 3. Primeira pergunta, você fez aparelho ortodôntico? Fiz. Pronto, eu já corro no canino. Está fora de posição. Os primeiros prés, eles têm que ficar olhando, virado para os molares. Eles estão virados para o lateral. Eu chego para uma pessoa de 26, 30 anos, com casamento marcado, e falo, você sabia que você vai voltar a usar aparelho ortodôntico? O culpado sou eu. Eu passo a ser o culpado. Então, eu não estou criticando, eu tenho milhões de profissionais maravilhosos, o senhor ortodontista e tal, eu respeito todos, respeito. Agora, eu gostaria que dos 13 aos 15, 17, quando tirasse o aparelho, removesse o aparelho, ele não precisasse voltar a usar. Entendeu? Então, assim, infelizmente, existe um término de aparelho ortodôntico que não é dado alta para o paciente. Ele fica com os inferiores travado com fio. Ora, se os meus inferiores estão aqui com a minha idade e não saíram do lugar, aí disse que é um crescimento tardio de mento. O mento não cresce, ele desenvolve. Enfim, existe várias discussões. Então, dentes temporários, vamos levar no odontopediatra. O ortodontista olhar com amor e carinho, dos 12 anos e meio aos 17, 18. Botar na posição, deixar os côndilos na posição e fazer um ajuste oclusal. Aí terminou o tratamento ortodôntico. Depois é óbvio, uma limpeza, cárie, fazer clareamento, isso tudo é maravilhoso na odontologia. Mas é isso aí. Eu acho importante o senhor trazer um ponto aqui, porque assim, eu sou especialista em ortodontia e eu peço para o paciente me procurar com 5 anos de idade. Exatamente. Mas não porque eu vou colocar um aparelho ortodôntico nele. Certo, perfeito. De jeito nenhum, não faz. Como o senhor disse, e eu concordo e assino embaixo.
não faz nenhum sentido, mas problemas que a gente identifica, às vezes com hábitos, com desenvolvimentos que às vezes não estão com atresias maxilares e tudo mais, é a fase mais importante para a gente aproveitar o crescimento e usar os ortopédicos. Exatamente. Como o senhor bem disse, né? Mas, gente, é o ortodontista ou até pode ser o odontopediatra que executa esses procedimentos. Exatamente. E aí ele faz um tratamento e ele para. Ele não vai ficar tratando de... Eu falo 5 anos de idade, gente, mas 5 anos de idade é para eu ver. Dificilmente eu coloco um aparelho ortopédico com 5 anos de idade. Normalmente é depois que começou a nascer os dentes, 7, 8 anos. Exatamente. Mas com 5 anos é só para ver se tem alguma coisa muito grave ali. Exato. Se não tiver, tá tudo certo. Um respirador bucal, Isso. que chupa dedo, que cheira paninho e tal, Isso. que ele é microrrínico. Ele sobe uma escada com 5 anos de idade, ele tá cansado. Exato. Nunca vi isso, um moleque cansar. Moleque de 7 anos entra na escola, vai jogar bola, ele não aguenta jogar 5 minutos, porque ele é microrrínico e tal. Se você põe um torno 10.6 de expansão numa ortopedia, coloca um Hawley aqui nele e tal, e expande, leva para o lugar certo, faz o teste de ponte Korkenhaus. Quem tiver dúvida, pergunta para o senhor ou para mim, eu dou a planilha de ponte Korkenhaus. Hoje entra na internet, está cheio dos exames de ponte Korkenhaus. É um exame maravilhoso que você não erra. Dentadura, no meu laboratório, prótese total superior, eu só monto na técnica de ponte Korkenhaus. Porque aí eu não provo o corredor bucal. Sabe aquela dentadura que você prova? Está muito largo. Ele está sorrindo com 70 dentes. Aí, agora está muito fechado, agora abre mais, agora aumenta um pouquinho, agora diminui um pouquinho. Devolve. O paciente vai várias vezes, isso aí é prejudicial para o paciente, para o profissional, para o laboratório. Entendeu? Quer dizer, então, lá na infância, o senhor falou que 5 anos, ótimo. Mas com 9, 10, você pode botar uma ortopedia. Haja vista que em 2002, a ortodontia separou-se da ortopedia funcional dos maxilares. A professora Vilma é uma excelente... Existe o professor Lindenberg, o grande Berg, que eu falo com a paixão, entende demais de ortopedia funcional dos maxilares. É fundamental trazer esse esclarecimento, porque a gente previne muitos problemas, né? Nossa. E aí, a gente fala muito de prevenção, nós estamos aqui no Nação Saúde Cast, o objetivo nosso aqui é toda a vida importa. Cuidado. Exato. Autocuidado. Primeiro cuida de você, senão você não consegue cuidar de ninguém mais. E aí, olha quantos problemas que a gente pode identificar através da boca, quantos problemas que a gente pode curar, prevenir através, né, de fazer um acompanhamento preventivo correto, né? Então, assim, minha orientação aqui para você que está ouvindo a gente entra aqui nesse QR Code, acessa aos acessos que a Nação Saúde agora, seja um assinante, começa a utilizar desses serviços profissionais qualificados e começa a se prevenir de problemas como a gente está falando aqui, com muita profundidade. Eu trouxe o Dr. Suzano aqui e confesso para você, vamos dizer assim, o conhecimento que ele traz aqui é para doutores. Eu tenho que trazer isso, porque realmente é conhecimento para doutores e especialistas já na área, mas com uma linguagem que a gente está buscando aqui de uma forma levar para que você tenha esse conhecimento, porque ele, infelizmente, ele é raro, né? Eu já estou há 17 anos na odontologia, o senhor está há quanto? 47. Ele é raro, não é? É um pouco raro, sinceramente, ele é raro. Eu digo assim, o dentista, ele tem que ser um mestre na boca. Tem que ser um mestre. Não, mas eu vou fazer mestrado aonde? Calma. Estude muito. Treine bastante a odontologia. Prepara o cavitário, moldagens, tanto no físico quanto no analógico, no digital. Treine bastante. Depois que você estudou muito e tem excelência no que você domina, você virou um mestre. Aí você vai trabalhar. Então, para quem nos escuta e é um profissional que está saindo da faculdade, e eu vou pedir permissão
o senhor e para a Nação Saúde, que é uma entidade maravilhosa e tal, que nós temos que seguir e fazer sua inscrição e tal, eu acho o seguinte, para quem está saindo da faculdade, estude muito, 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 estude demais, treine demais, treinar para obter melhores resultados. Depois você parte para o marketing. O marketing existe? Não, ele veio para ficar. O marketing odontológico. Mas eu acho o seguinte, você tem que ter mão, você tem que ser um mestre na odontologia. Então, se você treinar muito, você já é mestre naquilo que você domina. Então, hoje, o profissional tem que estudar muito mais do que antigamente. E olha que antigamente a gente estudava, hein? Há 47 anos atrás, não tinha telefone e não tinha internet. Bom, essa fala sua, ela é a resposta da pergunta que eu te fiz hoje mais cedo, né? Qual o conselho que você dá para o Suzano de 20 anos lá atrás? É exatamente isso? Exatamente isso. Assim, eu me formei em 1978. Em março de 79, eu estava contratado lá na antiga OSEC, hoje Universidade de Santo Amaro, junto com o professor Orlando Magalhães Filho, uma grande pessoa. Hamilton Navarro me indicou, foi meu grande mestre também em prótese e tudo mais. Eu tenho esses nomes, uma gratidão. Meu pai disse, a maior virtude de um homem é a gratidão. Então eu sou grato por esses professores e tal. Mas a pergunta que você me fez é, como eu enxergo o Suzano de 20 anos atrás? Se eu estivesse há 20 anos atrás... Que conselho, né? O conselho que eu dou. Se há 20 anos atrás eu tivesse nas mãos as resinas que eu tenho hoje, os resinosos que eu tenho hoje, o que você pode fazer com o digital, os scanners, a tecnologia, as máquinas que fazem as lâminas e tudo mais, eu acho que teria desenvolvido uma odontologia hiper maravilhosa. Eu gostei e gosto da minha odontologia. Eu acho que ela foi boa e um pouquinho próximo da excelência. Mas eu também estudei demais. Eu li muito, muito, estudei muito. É o que eu peço para o pessoal de hoje. Então, há 20 anos atrás, se eu tivesse o que os recém-formados e os profissionais de hoje têm, entendeu? Eu teria uma odontologia quase que perfeita. E toda essa trajetória, né, que o senhor tem, USP, hospitais militares, docência clínica, qual que é o fio condutor? O que move o Suzano até hoje? O doutor Suzano até hoje? Então, o que me move até hoje é a odontologia. Eu acredito que existe reencarnação e tudo mais. Eu acho que eu adoro medicina, o grande profissional de direito, de engenharia. Como é que você faz uma viga e não cai? Às vezes cai, mas é muito difícil. Eu acho todas as funções maravilhosas. Mas eu acho que se eu reencarnar, eu volto dentista. E eu devo voltar com uma paixão chamada oclusão, DTM, dor orofacial, eu devo voltar com isso aí. Então, assim, eu acho que a oclusão, ela não tem pai e não tem mãe. E a oclusão, ela não pertence a disciplina nenhuma. Ela não pertence a disciplina nenhuma. Então, vários colegas falaram, Suzano, o paciente chega com uma oclusão habitual. Ele morde aqui há 30 anos. Por que eu vou levar em RC? Porque eu vou centralizá-lo. É dali que parte todos os movimentos harmoniosos da mandíbula. É de RC que é a posição que eu vou deglutir. Então, eu levo meus pacientes para RC e se eles têm o hábito de mastigar na frente, eu faço um ajuste oclusal em cêntrica longa. Existe ajuste oclusal para RC, para OC, cêntrica longa, Punk, Man, Skyler. Existem os autores que fizeram isso.
O arco facial, ele foi visto em 1900 por um autor chamado Snow. Em 1932, eles estudaram a escola gnatológica, a função da boca. E hoje eles não observam a função da boca. Eu não estou vendo a função da boca. Eu vejo por onde eu ando, os colegas me chamam, dá para você ver esse paciente e tal, eu vou. Eu estou dando palestra, agora mesmo eu estou com um curso em Campinas, presencial, onde a gente vê paciente, dor e tudo mais, entendeu? Estamos montando, vamos ver se a gente monta um curso aqui em São Paulo e tudo mais. Assim, para mostrar para o paciente e para mostrar para o profissional de odontologia que a oclusão, ela não tem pai, não tem mãe, entendeu? Não pertence a disciplina nenhuma, ela pertence à essência da odontologia. Perfeito. Deus colocou 2 côndilos, a única articulação do corpo, que é unida por um osso, ele foi par um dia, mas hoje ele é ímpar. Se uma articulação desce, a outra é obrigada a subir. E se eu caio com uma perna no buraco, o meu outro joelho, ele movimenta e me salva desse buraco. Se eu tropeço, eu vou fazendo movimentos, eu me salvo do buraco. Entendeu? Então, assim, na boca, se você morde errado de um lado, não tem jeito de salvar do outro. Entendeu? Então, eu acho que a oclusão é a mola mestra da odontologia. O dentista que não trabalha com oclusão, ele pode se perder ao longo da vida. Eu não vou dizer jamais que ele terá insucessos, mas o próprio profissional e o próprio paciente que nos assiste, ele vê que ele retorna um dia, que ele volta para ajustar a prótese, que ele volta para tirar aquela altura, que a obturação ficou alta, ele volta para ajustar, a dentadura está machucando aqui, está pegando. Por que ele volta? A gente não dá alta para o paciente. O cara está numa UTI, ele tem alta. Lógico, ele tem controle depois. Se eu faço um par de prótese total, eu controlo depois. Controlo de 6 em 6 meses, os meus assistentes controlam. Eu tenho que ter isso na minha clínica. A clínica do senhor, maravilhosa, a gente tem lá profissionais que trabalham com isso, trabalham com aquilo, trabalham com canal. Entendeu? Quer dizer, eu nunca fiz tratamento endodôntico, por que não seguir essa linha? Eu sempre mexi com prótese, adoro oclusão, adoro prótese, e eu me vejo há 20 anos, vejo hoje, e numa outra encarnação e tal, dentista novamente. Na UAI Odontologia, o senhor é um mestre que vai tomar café comigo, e você tem ali seus discípulos ali, você tem alunos ali que fez vários cursos com você, principalmente na área de prótese, né? Doutor Evelise. Nossa Senhora. Passou por ali também Dr. Felipe Borba, Gleison, e assim, o Hugo Antonuzzi, que fica na cola, tá hoje o Dr. Rafael, o Dr. Giovanni, assim, são profissionais que valorizam Exatamente. Isso que o senhor está trazendo e assim, até na ortodontia, sempre a oclusão, ela realmente... É primordial. E começa na desordem na primeira vez que a pessoa vai no dentista, né? Impressionante. Porque se ela não for a primeira vez, ela coloca uma restauração mal adaptada, ali já começa uma disfunção, né? Então, é importante vocês terem esse conhecimento, né? Porque, assim, o ser humano, ele é muito adaptável, né? Então, você coloca ali, não ajustou nem nada... Ele escorrega a boca para outro lugar para se adaptar. Quando a pessoa sai anestesiada, que ela já não tá tudo beleza, mas quando você tá tranquilo ali, você sai, tá alto. Não, só um dia, 2 dias, uma semana, tá tudo certo. Tá, porque o teu organismo, ele adapta. Ele adapta. A isso, né? Só que o problema é que depois isso vem desencadeando e não para de desencadear esse problema. Assim, eu acho, indubitavelmente, o que mexe com o ser humano é a dor. Então, enquanto ele não tem dor, ele está mastigando com o dente torto, está mastigando com o dente torto, está mastigando com o dente torto, a mandíbula está saindo, o dente dele está meio fora do lugar, o canino ficou ectópico no arco, ele está levando a vida dele, está levando a vidinha dele. Tá. Quando dá uma cárie que pega o nervo que está próximo da polpa e dói, ele voa para o dentista. Doutor, não sei o que lá mais, quer dizer, o doutor olha e tal, chegou na polpa, então tira, elimina a dor endodôntica.
Mas não observa que ele tem que ir num oclusionista, num protesista, num ortopedista, num ortodontista, alinhar os dentes, deixar em RC, deixar numa relação melhor. Então, ele vai se adaptando mais para a direita, mais para a esquerda, 2 milímetros para frente. A boca, ela detecta, os corpúsculos de Ruffini e Patini, detecta 0,006 milímetros. São micrômetros que a boca detecta. Mas se tiver um fio de cabelo, você sabe de que lado que ele está. Se você fechar os olhos e botar aqui, apertar, você falar uma caneta de plástico. Aqui é um lápis. Como é que você sabe que é um lápis ou uma caneta? Pela textura que tem. Não, aqui é uma Maria Mole. Aqui é um amendoinzinho japonês. Você sabe pela pressão e temperatura. Olha a beleza da coisa. E a gente deixa de alinhar um dente. Ora, se vai fazer um simples canal, fala, escuta, esse dente aqui tá torto, tal. Vai lá no ortodontista. E graças a Deus a clínica do senhor tem todos os elementos ali. Ele pode passar. Às vezes ele fala, não tenho posse. Hoje em dia tem vários meios, tal, divisões e etc e tal, e tal, e tal. Na minha época, assim, eu digo que eu trabalhei na época da galinha dos ovos dourados, né? Eu fazia prótese de orelha a orelha, metaloplástica a ouro, entendeu? Que a gente comprava ouro do Nego Gato e tal. Então, assim, eu peguei uma fase muito boa, metalocerâmica, entendeu? Com Vitalium e tal, próteses removíveis que a gente fazia de Vitalium e tal. Pesava 9 gramas, uma prótese, aquela prótese de grampinho. Então, a gente equilibrava a boca, a paciente não voltava doendo, tá machucando aqui dentro da boca, a língua cortava e tal. Era uma prótese que adaptava, sentava e tal, a beleza. Hoje em dia, nem se faz mais removível. Mas promovia a função certa, né? Exatamente. Agora, hoje, exatamente. Olha, quantidade de implante que a gente faz, protocolo, prótese. Poxa, que conforto, né, Suzano? É outra coisa. Agora, se não... Bom, eu quero tocar nesse ponto. Porque não adianta nada. E aí, ó, vai um recado para você aqui. Saúde, ela é importante, a gente tem que buscar. Tem que buscar conhecimento, tem que buscar pessoas sérias. Não adianta nada você ficar fazendo essas lentes de contato que você está colocando aí com seus dentes lindos, maravilhosos, mas todas desorganizadas pela oclusão. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada que vai superar a força do seu músculo ali. Elas vão quebrar se elas não tiverem na oclusão correta. Exatamente. É ou não é? É desse jeito. E não é só quebrar, não. Vai quebrar agora, não tem estabilidade. Como é que vai manter algo que não tem estabilidade ali, né? Não tem o equilíbrio de força, porque a oclusão é exatamente isso. Equilibrar as forças. Se você morde e tem esse equilíbrio, não concentra uma força maior de um lado, ela não vai estourar. Exatamente. Ah, mas o material é bom, é porcelana, é duro pra caramba. O seu esmalte é mais duro do que a porcelana e ele quebrou. Ele foi embora. Então, o esmalte que Deus deu foi embora. Imagina a cerâmica que a gente funde a 953 graus. Ela funde, pode ser na cocção, pode ser na mecânica, digital e tal, e tal, e tal. Se não estiver com a boca equilibrada, você não terá função no corpo humano todo. Perfeito. A natureza, ela é muito pródiga, muito pródiga. Se Deus, presta atenção no que eu vou falar, para vocês gravarem e ficar pensando, mesmo quem não é profissional da área, médico, dentista, uma pessoa que seja advogado, uma pessoa comum, da vida comum, que trabalha numa loja, em qualquer lugar. Se você não tiver equilíbrio da boca, se Deus falasse que o molar fosse aqui na frente e o dente da frente fosse aqui atrás, seria o padrão de normalidade. Por que que a natureza botou aqui atrás molares com uma plataforma para pulverizar o alimento próximo do apoio, que é a mandíbula? A mandíbula, ela faz isso aqui, ela fecha a boca. Então você só consegue quebrar a castanha na dobradiça da porta. E o molar aqui atrás, ele pulveriza o alimento. É por causa disso que o molar é aqui atrás. Quantas vezes eu escutei, doutor Renato, quantas vezes eu escutei nas faculdades, nos cursos que eu dei por esse Brasil afora,
Dei curso no ASP, aqui no Hospital da Aeronáutica, no Hospital Central da Aeronáutica do Rio, no Exército do Rio de Janeiro, a convite dos profissionais de lá de dentro e tal, que foram alunos meus e tal. Quantos profissionais disseram e quantos pacientes disseram, eu escutei. O dente atrás, eu arranquei, mas não faz falta. Meu Deus do céu. É o dente mais... É lógico, aqui na frente é estético. Se o indivíduo perde aqui um dente na sexta-feira à noite e o casamento é no sábado, ele não vai para fotografia. Então, é importante? É. A estética, como o senhor falou, é importante? É. Mas a lâmina não dá qualidade de vida. O que dá qualidade de vida, o que muda o organismo, que eles falam. Eu dei uma qualidade de vida e tal. São os molares aqui, que o próprio paciente fala assim, mas é lá atrás, ninguém vê, não importa. Importa porque você manda alimento muito pequeno para o teu estômago e o suco gástrico, ele é altamente ácido. Ele é 0,8, ele é 1. pH 1, ele é altamente ácido. Ali, ele absorve o que é vitamina A, D, B e tal, e manda para os órgãos. Se você manda um alimento desse tamanho, você passa a ter regurgitamento, que afeta dente, que passa a ter desconforto. Eu tive um paciente que eu fiquei abismado. Ele chegou com uma litose, há muito tempo atrás. Eu falei, não escova tal, olhei, não tinha tártaro. Olhei, não tinha não sei o que lá mais. Olhei, a gengiva estava boa. Olhei, ele escovava os dentes. Quando eu olhei a prótese dele, que ele levou uma removível, ele tinha de canina a canina embaixo. Eu falei, nossa, essa prótese do senhor está bem feita e tal. Não, mas eu não uso. Eu falei, mas peraí. Há quanto tempo o senhor está com a dentadura em cima e com uma removível embaixo? E o senhor veio que o senhor está com dor de cabeça e tal. O senhor falou que eu mexo com oclusão. Tudo bem. O senhor tem uma removível que tá boa. Eu estou vendo que tem uns grampinhos aqui que eu dei aula de removível. Não, mas eu não uso. Eu fiz quando a minha filha casou. Eu fiz há 15 anos atrás. Eu falei, pô, que bacana, 15 anos atrás, legal. Mas e aí? O senhor, não. Na primeira semana machucou. Eu falei, não vou nem usar isso aqui. Já tem a dentadura em cima. O que causou? Engoliu o alimento muito grande, enorme, durante 15 anos. O que fez com o estômago dele? Uma litose. Então ele tinha um regurgitamento ácido que era insuportável. Aí eu arrumei e tal, botei na oclusão, falei, tirei aqui um tártarozinho pequeno e tal. Falei, o senhor vai usar. Se machucar, o senhor volta aqui, me liga aqui no telefone e vem pra cá. Não precisa nem me ligar, vem pra cá. Machucou, não machucou e tal. Ele falou, o senhor sabe que a minha esposa falou que eu tinha um cheiro esquisito e sumiu? Quer dizer, eu tirei uma litose, ajustando boca, nunca vi um negócio igual a esse, botando o molar lá perto da dobradiça da porta, para ele triturar o alimento e ele usar. Ele falou assim, o senhor sabe que eu me sinto até melhor almoçando, porque eu janto, viu, doutor, e tal. Eu falei, tem que jantar mesmo. Impressionante, né? Impressionante. Não, odontologia... E a litose é outro assunto que a gente... Mas nós só vamos falar de a litose, nós vamos falar aqui... Mas olha, para você que é empresário, cuida dos seus colaboradores, a saúde bucal, tudo isso que você ouviu aqui, ela traz uns resultados assim sensacional de performance mesmo das pessoas, né? Porque ela, como bem o Suzano, professor, trouxe aqui pra gente, ela é a mola mestra. A oclusão é a mola mestra, a saúde bucal ela é o equilíbrio do sistema inteiro, né? E isso não é só o estético. Primeiro vem a função antes do estético até, né? Mas dá para ter os dois, pode ter certeza que dá para ter os dois, né? Exatamente. Então, valorize isso para você não perder tempo do seu profissional, dos seus colaboradores indo ali com dor de dente, enfim, faça preventivo que não precisa disso, é só agendar lá, faz um horário tranquilo e com certeza vai evitar esses problemas todos. Agora, uma frase para a gente finalizar aqui, eu gostaria que o senhor completasse para mim, professor. Qual é a frase? Toda vida importa e saúde é? Primordial. Primordial. Se for com uma palavra só, eu acho que a saúde ela é primordial
para o ser humano. A gente tem que ter saúde. O senhor acabou de falar, doutor Renato, que os empresários, se eles observarem na Ação Saúde e tudo mais, e para os seus colaboradores, eu estou vendo nos dias de hoje, várias empresas, e eu tenho vários amigos que têm empresas, têm laboratórios enormes. Eles fazem contrato com as academias, certo? E as academias de ginástica, de malhação e tal, deixa um funcionário, um colaborador, chamar mais 2 amigas e pagar metade do preço daquela academia, que provavelmente fica ociosa. Preste atenção no que eu estou falando. Então, o colaborador tem um gestor, tem 20 colaboradores. Ele vai numa academia, fala assim, ó, se os meus 20 vierem, não, ao invés de R$100, paga 50. Ele pode trazer mais 2 sócios, mais 2 amigos, e leva, certo? Então, tem grandes firmas aí e tal que fazem isso. Por que ele não faz um contrato com uma firma e faz um contrato de prevenção de boca e de equilíbrio de boca? Essa pessoa vai ter um equilíbrio, não vai ter dor, vai desenvolver a função melhor e vai para a academia que ele arrumou malhar muito melhor, porque o corpo dela está harmonioso, junto com a primeira cintura. Então, por que não arrumar na Nação Saúde, etc., com outras, particularmente para os seus colaboradores, equilibrar a primeira boca, equilibrar o corpo? Ele vai para uma academia, ele trabalha melhor, que eu já enjoei de tirar dor. E o paciente me falar, doutor, eu não acredito. Eu levantava 15 quilos, agora estou puxando 20, 25 e não tem dor muscular. Por quê? Porque o músculo está no vetor correto. Então, dar para os seus colaboradores uma academia é primordial. Mas dar para os seus colaboradores uma saúde bucal é mais primordial ainda. Perfeito. Professor, como que as pessoas podem acompanhar o senhor? Aonde que elas te encontram? Na sua rede social? Olha, eu queria dizer aqui, aproveitar você, doutor Renato. Assim, fui convidado por esse podcast, é a primeira vez que faço. Eu nunca fui de internet. A minha filha mais velha, a Marina, trabalha com isso maravilhosamente bem. A mais nova trabalha no Google, quer dizer, você imagina se ela está no meio. Então, eu nunca fui de fazer o Instagram, nunca fui de fazer uma aula, nunca fui de gravar isso aqui, de gravar umas aulas, de gravar isso aqui, tal. E vários amigos, Suzano, você não pode partir dessa vida sem deixar um curso gravado. Eu falei, rapaz, vocês estão rogando praga para eu morrer, eu vou morrer que dia. Então, assim, de tantos colegas falarem, há 2 anos atrás, logo depois da pandemia e tal, teve uma equipe de uma televisão que montou, e eu fui lá, paguei aquele negócio todo, e gravei as minhas aulas. Então eu tenho um curso, doutor Renato, gravado de oclusão, DTM, dor orofuncional, de 15 aulas. São aulas de meia hora, 40 minutos e tal, que quem adquirir esse curso, estou montando e vou melhorar o meu, eles disseram que o meu Instagram, eu preciso melhorar, colocar mais aulas e tal, e eu estou fazendo isso, estou arrumando profissionais para fazer isso, entendeu? E eu tenho essas aulas lá no Dr. Eudécio, eu tenho quase umas 300 horas de aula gravada, tenho aulas que eu dei por aí afora, que eu tenho gravado também. Então eu vou editar, o meu Instagram é prof.dr.suzano, S-U-Z-A-N-O, prof.dr.suzano, é o meu Instagram. E eu vou começar a alimentá-lo agora. Veja bem que nós estamos em 2026.
Eles dizem que eu estou muito atrasado na internet. Eu acho que estou. Mas assim, pela minha idade, eu tenho 47 anos de formado. Então, eu vi que eu tenho que deixar um legado. Então, deve subir para a plataforma que eles estão falando do Hotmart, aquele negócio todo, eu estou arrumando os profissionais. Aliás, hoje, à tarde toda, eu tenho uma entrevista, entendeu? Já vou arrumar isso aí. Pretendo colocar esse podcast, se possível for, no meu Instagram e vou trazer mais alguns cortes de aula, mostrar a importância do crescimento e desenvolvimento. Vou fazer alguns desenhos e tal, mostrar aqui para o paciente e para o público em geral que nós somos 217 milhões de habitantes. E hoje nós estamos em 405 mil dentistas. Então é muito pouco para a população nossa. E que sofre de dor de cabeça, 65%. Eu pergunto, eu vou deixar uma pergunta aqui. Quantos profissionais de odontologia sabe eliminar uma DTM, uma cefaleia? Quantos profissionais? Dos 417 mil. Eu sei, conheço, que tem vários. Mas são pouquíssimos para tratar o tanto de dor. Faz, vamos arredondar, faz 200 milhões de habitantes e 50% tem dor de cabeça, odontalgia, de oclusão. Vamos fazer 200 milhões, 50%. Como é que trata 100 milhões de dor de cabeça botando a mandíbula na posição? Como é que trata? Para isso, então, fica aqui essa pergunta do doutor. A gente vai finalizando aqui, mas, professor, é o seguinte. É para você que é profissional da área da saúde, entra lá no Instagram do Dr. Suzano e compre esse curso dele aí que logo, logo vai estar disponível para você. Eu, com certeza, colo nele aqui, aprendo com ele todo dia que eu posso e já vi ele tirar a dor de vários pacientes. É isso. Muito obrigado para vocês estarem aqui conosco a esse episódio. Não esqueça de ir lá no nosso YouTube, no Spotify, se inscrever no nosso canal e divulgar esse canal para as pessoas aí. É muito importante que você nos colabore com isso. Aqui a gente está servindo e você servir também. Sensacional, nós vamos crescer junto. Amém. Ótimo dia para você aí.